Olá, atormentados, atormentadas e atormentadinhos de plantão. Tá começando agora o nosso primeiro programa, Atormentado. Esse programa é para você que acha que sabe tudo de carreira artística, mas principalmente para você que não sabe nada. Toda semana eu vou estar aqui no Canal 14, no YouTube e nas redes sociais. Olha, eu já vou até agradecendo, hein? Porque a gente nem estreou o programa, esse é o primeiro, vocês estão vendo agora, né? Fresquinho, saindo do forno, mas a gente já tá cheinho de seguidores e curtidas, tá bom? Então, ó, obrigado, valeu mesmo. Ó, tá aqui embaixo aqui, ó, o pessoal deve estar colocando aqui. Ah, tem que falar uma coisa também, gente, ó, não me massacra muito não, tá? Eu tô um pouquinho enferrujado, mas eu vou melhorando, a gente vai chegando lá. Eu quero fazer uma coisa bem descontraída, não quero fazer nada engessado, parecendo que eu tô no Globo Repórter não, tá, galera? Então, ó, segue a gente que vocês vão gostar. Pra você que não me conhece, eu sou ator, diretor, roteirista, professor de teatro, trabalhei assim muito, ou seja, lá se vão uns 30 anos. Aí a galera aí, o cara tá velho. Mas tô nativa e feliz da vida. Gravando, filmando, editando. Eu gosto de ser chamado de bombril. Essa é a minha vida. Faço tudo com muito carinho. E é assim que eu quero passar para vocês. Informações sobre como é essa vida. Vou conversar com artistas, roteiristas, pessoal de agência, produtores. Vocês vão ter várias informações sobre a vida de artista, porque no fundo nós atores, vocês aí de casa que estão assistindo a gente, no fundo a gente é atormentado, galera. Se quiser saber mais da minha vida, na boa, vai lá, pesquisa, vai no Google, coloca lá Adriano Ramires, que aí vocês vão saber quem sou eu, tá bom? Eu não sou o cara não, o cara tá lá em cima olhando por mim, me dando a maior força, eu tenho certeza. Tô super feliz de estar aqui com vocês e o meu objetivo é ajudar. Para você ficar bem informadinho, a gente dividiu o programa em alguns quadros, tá? Então presta atenção nos quadros e vê aí se tá legal, se você tem alguma ideia, alguma dica para entrar um quadro novo, faz tua pergunta, entendeu? Aqui é teu, é para todos os atormentados de plantão. Vida de artista, sem noção, cultura drag, locações. Junto comigo nesse projeto, Guilherme Duarte e a Dylan. Mas chega de falar e vamos mostrar, porque atormentado que atormentado tem pressa. Então a gente está aqui para informar, né? No primeiro programa eu conversei com Vitor Maia, um super ator. Vitor Maia, ator, coreógrafo, bailarino e cantor. 29 anos de carreira artística no teatro e na TV. Atuou em 13 musicais. Recebeu o prêmio Botequim Cultural de Melhor Ator Coadjuvante. Atualmente, ele é o coreógrafo do quadro Lata Velha, no Caldeirão do Hulk. Eu fui conversar com ele na cidade de Petrópolis, onde estava filmando seu primeiro longa. Olá, então hoje eu converso com esse super artista Vitor Maia, nesse lugar lindo. Nós estamos em Petrópolis, onde estão acontecendo as filmagens do primeiro longa-metragem do Vitor. E eu vim aqui conversar um pouquinho com ele, porque além de fã e amigo, né, eu não podia perder esse momento. Primeiro longa-metragem, Vitor. Pois é. Bom, primeiro que obrigado por ter me convidado, que alegria estar aqui, participando desse momento aqui na sua vida. E que bom que você está participando desse momento na minha agora. A gente se conhece há tanto tempo. Pois é, primeiro longa. É muito novo, assim, é uma novidade muito grande para mim, porque eu nunca tinha imaginado que eu fosse entrar para as telas pelo cinema. Eu sempre imaginei que fosse mais fácil começar pela televisão, como ator, né, principalmente. E o cinema apareceu assim de surpresa na minha vida. É um filme muito lindo, é um filme que tem que fala sobre os relacionamentos e as escolhas a partir de um cara
que ele é gay e ele não quer se assumir para a família e ele tem uma grande paixão, que é o marido dele, o noivo dele, né, que é o Fernando, é o personagem. E ele acaba se envolvendo com a Ana, que é uma grande amiga, então ele fica naquele impasse, tem a questão familiar, enfim. E é um tema muito relevante, né? A gente ainda fala sobre isso com um pouco de cautela, porque essa coisa do sair do armário ainda é uma questão para muitas pessoas. Então a gente mostra no filme de uma maneira leve o quão simples isso pode ser e que a gente só precisa ter pessoas que amam a gente perto da gente e a gente precisa também muito se amar para poder peitar qualquer decisão que a gente faça, que a gente tenha. E o filme fala um pouco sobre isso, assim, é muito relevante, é muito legal. Bacana. É uma coprodução? É Brasil, que você estava falando, que esse roteiro é italiano? Na verdade, o filme original chama-se O Primeiro Que Disse, né, em português, que é um filme italiano, acho que dos anos 90. E aí a produtora, enfim, comprou os direitos, fez uma adaptação brasileira com um pouco mais de comédia, né, com bem mais humor, na verdade, porque a gente tem essa característica, né, e acompanha muito o roteiro original, mas tem algumas coisas, algumas cenas adicionais, assim. O meu personagem, por exemplo, ele aparece no filme original em 2 ou 3 cenas, e aqui nesse filme eu tô quase que o filme inteiro, assim. Nós somos uma trupe de teatro, eu, Nando Brandão e a Nani People. Nós somos os 3 atores de uma companhia onde esse personagem, o protagonista, o Mário, ele escreve as peças pra gente. E nós somos um núcleo assim, muito engraçado. Somos 3 gays altamente despachados, ácidos, divertidos, muito afeminados. E a gente, quando vai pra cidade do Mário e conhece a família, a gente tem que segurar a nossa onda porque ninguém pode descobrir que a gente é gay. Então a Nani... Eu já tô rindo aqui sem ter... Então a Nani, que é uma trans, uma diva trans, ela finge que ela é mãe do Fernando, que é o noivo, e a gente finge que é irmão do Fernando. Só que assim, o meu personagem ele é tão bicha que ele é proibido de falar, porque senão descobrem que ele é gay. Então ele passa a metade do filme... Bom, não vou falar não, mas enfim, ele é proibido... Não dá spoiler. Não tem spoiler. Mas é muito divertido, é muito engraçado. E Vitor, assim, primeiro longa, você é um cara que eu conheço a trajetória do Vitor, a carreira dele desde o início. Eu não vou falar desde quando, porque entrega idade. E a artista não pode ficar entregando idade, a gente engana bem, né? Então, mas assim, fazer um personagem a essa altura do campeonato, né, da sua carreira, porque eu sei da tua trajetória, quanta coisa você já fez, né? A gente vai estar mostrando isso no programa. Qual o grau de dificuldade? Porque a gente fala assim muito do glamour, do tudo muito bonitinho, muito fácil, muito divertido, e vai falar do universo gay. Mas qual o grau de dificuldade para você, enquanto ator, participar de uma obra dessa, né? O teu primeiro longa aqui no Brasil, você com essa tua carreira, com uma trajetória em vários espetáculos musicais, fazer agora um longa com esse personagem. Bom, acho que assim, a primeira dificuldade é entender que é um trabalho muito sério e muito distante do que as pessoas imaginam como glamour, né? A nossa carreira ela ficou muito focada nessa coisa dos VIPs e dos eventos e dos seguidores, e o ator virou quase que um fanático por esse tipo de coisa, que na verdade isso não é nada, isso é a ponta de um iceberg gigantesco, assim, e não é o que a gente tem que focar, né? Acho que a gente tem que focar muito no estudo, na preparação. E para mim a grande dificuldade é justamente a preparação para esse filme, porque eu estudei a vida inteira teatro, eu fiz alguns cursos de vídeo, estudei dança, estudei canto, mas assim, a sétima arte, né, o cinema, ele tem uma técnica bem diferente do que se faz em TV, por exemplo, em novelas, e completamente diferente de teatro. Então, primeiro é me adequar a essa categoria, né? Entender como é que é posicionamento de câmera, o quanto alto ou baixo eu posso falar, o quanto as minhas expressões têm que ser simples, porque você imagina, a tela do cinema é gigantesca, se eu faço uma expressão muito grande, o meu olho ele vai ficar do tamanho da tela, então é tudo muito menor, é muito mais sucinto e muito mais verdadeiro, né? Não que o teatro não seja, na verdade eu não sei fazer teatro sem jogar a minha verdade, mas a gente sempre coloca uma lente de aumento porque a gente tem que pensar em atingir as 700, 500 pessoas de uma plateia. No cinema você tem close. Então, a verdade tem que estar toda no olho, tem que ser muito honesto o tempo inteiro. Então, tecnicamente falando, acho que a grande dificuldade de fazer um filme é essa, assim, me adequar a uma categoria que realmente não me preparei, mas estou sendo muito amparado pela direção. Os meus colegas
de cena são muito generosos. Assim, a Nani é absolutamente generosa. Ela acabou de sair de uma novela cheia de experiência e ela troca muito. O Felipe Abib, que é o meu parceiro de cena também, o Felipe ele fez o Faroeste Caboclo, ele era o Jeremias, faz cinema pra caramba, e ele é, assim, um amigo e um coach pra mim. Assim, ele fala, não, isso tá certo, é assim, esse é o caminho, repete isso assim, assim. Então, eu tô aprendendo com os melhores, assim, isso tá sendo muito, muito positivo. Agora, também tem uma coisa, assim, da dificuldade, que eu não passo por essa dificuldade. Graças a Deus, porque acho que eu levei tanto tempo pra chegar aqui, que eu tenho muito respeito e muito carinho por tudo que eu passei, por toda a minha trajetória. Então, eu não deixo que aconteça, mas é muito importante que a gente não entre num vislumbre de que, agora é isso, agora eu fiz o meu filme e tudo daqui pra frente vai andar muito bem e o que passou, foi, agora vai ser só trabalho bom, agora é só glamour, agora são só boas oportunidades, e não é assim, porque a carreira da gente é isso, né? É uma grande montanha-russa. Você está fazendo um grande trabalho, daqui a pouco você está sem emprego, daqui a pouco você faz um trabalho incrível, faz um menor. E se você entrar nessa egotrip, né, de que você chegou lá e quem quiser me acompanha, acabou, porque ninguém vai te chamar para trabalhar, porque tem muita gente no mercado se preparando. Legal. Um dos objetivos, né, quando a gente teve essa ideia, essa proposta que é o Atormentado, foi exatamente estar passando para o meu público, a galera que me acompanha, que são muito jovens, né? Eu já formei vários alunos, você sabe disso, né? Meu foco principal sempre foi a formação de ator. E a gente se depara com certas questões que você colocou. E é o que eu quero que o pessoal veja, né, e perceba que não é só o glamour, não é só o dinheiro. Você tocou em pontos assim importantíssimos, que é a capacitação, né? Você se preparar para fazer. Você transitou muito pelo teatro até hoje, pelos musicais, você já foi premiado, elogiado, eu sei disso porque eu sou fã de carteirinha, né? Então, tem toda você transitou por todas essas linguagens, né? Hoje você está no cinema, mas você transitou muito pelo teatro infantil, pela comédia musical, a televisão. Como coreógrafo, você vive dentro da TV Globo, né? Trabalhando os programas onde envolve essa parte de dança, né? Agora vai aquela perguntinha boboca, mas tem que ser feita, né? E aí, dá pra você assim falar, não, eu gosto mais disso? Dá, eu não vou mentir. Eu sou completamente apaixonado pelo ator. Assim, eu amo estar em cena. Adoro o desafio de definir um personagem, de entender como ele é e de repetir aquilo noite após noite no teatro. Ou agora entender na pressa a essência de um personagem em 12, 13, 14 dias de gravação. Porque é muito louco, né? A gente interpreta pessoas reais, né? No filme, por exemplo, eu não conheço o Kiko tão bem ainda, apesar de eu já ter o material, da gente ter feito leituras, de eu ter visto muitos filmes com temática LGBT para encontrar a característica do Kiko, que é o meu personagem, eu preciso ter muita intimidade com ele para poder defender ele. O cinema tem essa pressa, né? A gente não... o processo, ele é bem mais generoso que na televisão. Na televisão não existe processo nenhum. Você tem um personagem, decora, entra, grava e é isso. Você vai descobrindo quem é esse personagem durante a gravação. E no teatro? No teatro você tem muito tempo. No teatro é um sonho. Você tem 2, 3 meses de ensaio, enfim. E durante a temporada você descobre coisas sobre ele ainda e você vai acrescentando. Mas eu prefiro estar como ator. Assim, a coreografia para mim é uma delícia fazer. Também foi uma coisa que aconteceu na minha vida de surpresa, porque eu nunca imaginei que eu fosse coreografar, ainda mais televisão. Eu sempre gostei muito de dançar e na faculdade eu comecei a agregar os meus trabalhos à coreografia e as coisas foram acontecendo. Eu fui recebendo convites para trabalhar aqui, ali, até que eu cheguei na TV Globo para coreografar um dia um quadro e tô lá há 7 anos. Então tenho muita gratidão pela dança, pela coreografia, pela forma como ela apareceu na minha vida. Adoro transformar a vida das pessoas, porque é uma maneira, né, lá no Caldeirão, no Lata Velha. Eu me deparo com pessoas que nunca tiveram acesso à cultura, acesso à dança, né, à arte. Não tiveram, porque são pessoas, às vezes, muito humildes do interior da Bahia, do interior esquerdo do Ceará. Então, as pessoas não têm essa experiência, né? E aí elas chegam na minha mão completamente cruas e você tem que encontrar, com muita didática, muita paciência, um universo na cabecinha delas lúdico, né, para elas entenderem que elas podem fazer uma Beyoncé, que elas podem fazer uma Princesa Elsa do Frozen, que foi, para mim, o caso mais marcante do Caldeirão. Foi uma moça que morava numa casinha muito humilde, lá no Nordeste,
E eu tive 2 dias para transformar ela na Elsa. E eu me lembro dela chegar, ela não mexia nem o braço, ela era um bloco, assim, de tão tensa e nervosa que ela tava. E 2 semanas depois, ela se sentia bonita, ela se sentia... ela sorria, ela conversava, sabe? Ela saiu de uma casca. E isso é a arte transformando, né? É a gente trabalhando. Então, eu tenho muito, muito, muito paixão por essa função que eu faço lá no Caldeirão, que é realmente dar uma sacudida artística na vida das pessoas. Mas eu quero estar em cena para sempre. Eu ia te perguntar, não vou te perguntar isso. Você hoje, né, por essa trajetória toda, você está se achando um ator maduro hoje? Nunca serei maduro. Não sei, eu acho que eu tô num bom momento agora, porque eu passei por muitas experiências, né, boas e ruins, e hoje eu enxergo o teatro, o papel do ator de uma maneira muito mais consistente. Não que eu não respeitasse antes, porque eu sempre tive muito amor por teatro, né, assim, sempre, né, sempre fui com muito, muito tesão para as peças, né, mas eu acho que agora eu tenho um pouco mais de... Acho que é engraçado, de cultura, de informação, de referência para poder fazer cada vez trabalhos melhores. Isso o que dá, na verdade, é a idade, né, que a gente vai ganhando e vai acumulando experiência, mas principalmente está aberto aí para trocar, né, com os diretores, com os atores, assistir coisa, né, assistir debate, assistir performance fora do Brasil. Se você não pode ir, você vê pela internet. Tem tanta coisa acontecendo no mercado que pode acrescentar, agregar a gente como artista, e isso vai formando o ator, né? E aí a gente vai tendo mais propriedade para defender. Não, isso é bom, isso é ruim, esse é meu estilo, isso não é. Acho que é por aí. Esse é o Vitor. E aí, atormentados, gostaram? No próximo programa vocês vão assistir a segunda parte dessa matéria com esse super ator Vitor Maia. Agora vocês ficam com o Guilherme Duarte, o Sem Noção. E na sequência, um papo que eu bati com a nossa drag de plantão, Dylan. Inaugurada dia 3 de dezembro de 2003, a Calçada da Fama visava trazer projetos culturais para incentivar a cultura da cidade e, principalmente, trazer turistas. Artistas como Fernanda Montenegro e Fátima Guedes deixaram as suas assinaturas e suas mãos na Calçada da Fama. Mas hoje, o projeto não foi para frente. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Tudo bem? Qual é o seu nome? Isabela. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Eu queria saber se você frequenta o teatro. Não. Você nunca frequentou teatro nenhuma vez, nem quando você era pequenininha? Já fui sim. Não frequento hoje em dia. Qual peça que você já assistiu quando era pequena? Já assisti do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, olha, muito legal, gente, muito maneiro. Luan, deixa eu fazer uma perguntinha. Você frequenta o teatro? Não. Por incrível que pareça, não, mas eu tenho vontade. Você frequenta o teatro? Às vezes. Olha, vou ser muito honesto com você, ultimamente não. Eu não vejo muitas opções também na cidade para você frequentar teatro. E você, Rita, frequenta o teatro? Não. Também não, tô sendo sincera. Eu gosto, mas nunca tive oportunidade de ir. E Cal, você frequenta o teatro? Frequento. Adoro, sou de uma família inclusive de artistas. André, você frequenta o teatro? Daqui? Sim. Não. Pois é, galera, muitas das pessoas que entrevistamos hoje não frequentam o teatro. E fica difícil, né? Porque tem muitos grupos aqui na cidade que trabalham dia e noite para poder lhe oferecer um espetáculo de qualidade. Mas sem público, não tem espetáculo. Cultura também é muito importante. Meu nome é Guilherme Duarte e este é o Sem Noção. É com você, Adriano. Olá, galera, e o Atormentado de hoje, como prometido, a gente vai ter quadro falando sobre cultura LGBT. E hoje eu mergulho um pouquinho no mundo das drag queens. Quem são?
onde moram, como se alimentam, como se reproduzem e por aí vai, é agora nesse momento, porque ela vai fazer parte do nosso programa Atormentado e vai estar trazendo sempre uma matéria diferente desse universo da cultura LGBT. E agora, conversando comigo, Dylan. Oi, Dylan. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Porque você vai fazer parte, você vai ter um quadro no programa Atormentado e a gente vai te fazer umas perguntas agora sobre esse universo das drags, né? Então, a primeira perguntinha já vai de cara assim, né? O que é drag? O que é ser drag? Ai, drag é ser libertador. Assim, quando eu me monto, coloco a peruca, faço a maquiagem, eu me sinto outra pessoa. Então, ser drag queen é você fazer um personagem e você se transcender por ele. É uma arte. Sim, a gente sabe, é uma arte com certeza, não é fácil ficar desse jeito, eu sei que você não anda assim o dia inteiro, a gente te conhece, né, e realmente é uma transformação. Vocês vão ter oportunidade em breve de conhecer a Dylan sem ser Dylan, né? E me diz uma coisa, quantas horas, quanto tempo para poder ficar pronta essa produção? Olha, uma produção legal por volta assim de umas 4, 5 horas. Isso tudo? Isso tudo. Demora muito. É maquiagem, é o detalhe, é uma pedra que a gente cola, é a peruca que tem que ficar bem colocada. Então, tudo aqui por dentro, né? Uma cinta. Sim, sim. Esconde muita coisa. Uma meia arrastão, tudo isso. Então demora bastante. Legal. E assim, se gasta muito para poder entrar nesse mundo das drags? Olha, eu priorizo gastar o mínimo possível. Nas minhas produções, eu tento gastar 300, 400 reais no mínimo. No mínimo não, no máximo. No máximo, gente, no máximo. Tá legal. E a gente sabe, né, esse é um mundo muito novo no Brasil, apesar, né, de tantas leis, tantas coisas estão acontecendo, a gente sabe como é que tá o Brasil nesse momento, sendo liberada, tendo leis que falam sobre homofobia, essa coisa toda, a gente sabe disso, as passeatas, gays, mas o nosso foco mesmo não é levantar bandeira de nada e não é essa questão libertária do gay. A gente quer falar sobre essa parte mesmo de arte, porque as pessoas às vezes desconhecem, né? O quanto é difícil, o quantos artistas são LGBTs e têm dificuldade de trabalhar. Hoje você vai se apresentar aqui numa casa em Teresópolis, uma casa muito bonita, uma casa com uma decoração vintage, que é o Gato Maquiado. E tem sempre show? Como é que é isso? Você faz uma agenda? Então, por enquanto, na Soci Gay, que é uma festa bastante conhecida aqui na cidade, e ela, que é a Verônica, que é a promoter, ela me chamou e ela sempre me prioriza. Não, você vai fazer o show. Porque é complicado, né? Não é um mercado assim tão grande, ainda mais numa cidade pequena. Não é um mercado grande e assim tem muita concorrência. Tem outras drags também, mas ela me prioriza pelo meu trabalho, pelo meu jeito de ser. Legal. Você se inspira em alguma drag? Você teve assim, porque os artistas às vezes eles se espelham, têm inspirações, né? Você, qual é assim uma drag assim que você gosta muito? Ai, uma drag que eu amo demais, que eu apesar de ser bem antiga, né? A Laura Divison. Tem também a Suzy Brasil, que ela ainda tá na estrada, ela também é bem famosa, eu gosto dela demais, demais. E também tem as Who Girls, né? Que são as participantes do RuPaul Drag Race, que são deixa eu ver, a Trix Mattel, a Dori Delano, Sasha Velour. Esse universo drag, né, fora do Brasil é muito grande. RuPaul é um ícone, tem reality, uma série de coisas. Aqui no Brasil, a gente fica muito assim, o pessoal da cultura pop fica assim muito na onda da Pablo Vittar, da Glória Groove, né? E como é que você acha
esse mercado? Porque elas cantam, dançam. O que você acha de Pablo Vittar, Glória Groove e tantas outras que estão acontecendo? Olha, eu acho o máximo, eu acho um marco também para a carreira brasileira ter drag queens fazendo a arte, né, fazendo a música, indo para outros polos. Tá legal, então. Ó, obrigado, bom show hoje. Então, em breve, a Dylan vai estar fazendo matéria também sobre esse universo da cultura LGBT, que é um mundo também que o pessoal precisa conhecer, né? Porque eles estão no teatro, eles estão nos musicais, eles estão fazendo promoter, presença especial, participações em novela, né? A gente tá aí com Nani People, deu um show. Dando um show de na última interpretação. Foi maravilhoso ver uma drag atuando numa novela das 8. Assim, foi inédito. Eu amo a Nani People, né? Para mim também é uma inspiração muito grande. E, assim, eu espero ter mais drag queens atuando não só como nas artes, né? Música, atuação, mas fazendo outras coisas artísticas também, né? Ok, obrigado, bom show, boa noite. Em breve a gente mostrando um pouquinho mais dessa arte. Atormentado. No próximo programa vocês vão ver muito mais. Eu vou trazer sempre um artista para falar sobre carreira, sobre a sua vida, essa correria, essa loucura que é a nossa vida de artista, mas cheia de emoção. Eu vou falar também sobre assuntos importantes e polêmicos, tá? A gente vai falar sobre DRT, busca, agência, testes, decorar texto, mas principalmente uma coisa que as pessoas esquecem, capacitação, porque um bom artista, ele tem que estar capacitado. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e fiquem ligadinhos aqui no canal 14 Geração TV. Atormentado.